Galera, amantes e curiosos da natureza. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o panda vermelho. Bom, não é o panda gigante não, é o panda vermelho. Um animal que muita gente pensava que era do gênero dos ursos, outros dos coatis, dos guaxinins e etc. Nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre o panda vermelho para vocês. O panda vermelho ou panda ruivo, também conhecido como raposa de fogo ou gato de fogo, nome científico Ailurus fugens, do grego Ailurus, gato, e do latim fugens, brilhantes, ou seja, gato brilhante. É um pequeno mamífero arborícola e é a única espécie do gênero Ailurus, pertencente à família Ailuridae, mas já foi classificado nas famílias Procyon dos guaxinins e Ursidae. Existem dois pandas vermelhos no mundo todo: o Ailurus fugens, que vive em partes das florestas da Ásia, e Ailurus fugens helfugens, que vive em partes mais montanhosas do Himalaia. O panda vermelho é nativo das regiões montanhosas do Himalaia e do sul da China e está associado às florestas temperadas de altitude e bambuzais. Possui uma coloração castanho avermelhada característica, cauda comprida e felpuda, e é um andar gingado devido ao encurtamento dos membros dianteiros. É um animal solitário, territorialista e de hábitos crepusculares e noturnos. A sua dieta é composta principalmente por bambu. Entretanto, por ser onívoro, pode ingerir ovos, pássaros, insetos e pequenos mamíferos. O termo panda foi aplicado por Thomas Hajduk quando o introduziu aos europeus em 1821. A origem do termo panda é desconhecida. Um dos poucos candidatos conhecidos para a raiz da palavra panda, epônia, possivelmente derivada de um termo da língua nepalesa, para a protuberância arredondada da pata. Talvez uma observação atenta de como este animal come bambu com um outro do pulpo sensanomoide radial, adaptado para a função de polegar, opositor e sexto dedo. Outros autores acreditam que panda vem de Hams, termo nepalês para panda vermelho. É originário do som semelhante a uma criança, que o panda vermelho emite, que é tipo o som de uma criança. Na China é chamado de pequeno urso-gato, pois pensava-se ser aparentado a um urso pequeno e por realizar seu anseio como um gato em chinês. Pequeno urso-gato, Pinyin Xian, pequeno Xiang, urso, mão, gato. Frederick Cuvier, 1825, descreveu inicialmente o panda vermelho como um parente próximo dos guaxinins Procyonidae, embora ele tenha dado o nome Ailurus baseado em uma certas semelhanças superfaciais com os gatos domésticos. A classificação do panda vermelho tem sido controversa desde sua descoberta e já foi posicionada entre os Ursidae, Procyonidae, Ailuridae, ou então numa família própria, Ailuridae. Essa incerteza surgiu da dificuldade em determinar se certas características do gênero Ailurus são filogeneticamente conservativas ou são derivadas e convergentes com espécies de hábitos ecológicos similares. Diversas hipóteses filogenéticas baseadas em análises moleculares e morfológicas têm surgido ao longo dos anos, posicionando o panda vermelho mais próximo do Procyonidae que a Ursidae, mais relacionada ao Ursidae do que a Procyonidae, intermédio entre a Ursidae e a Procyonidae, aparentando ao panda gigante, mais de posicionamento incerto, mais relacionado a Mustelidae.
ou representa uma linhagem monotípica dentro da Actonidae, porém de posicionamento não resolvido. Evidências baseadas no registro fóssil, soronologia, carioptagem, comportamento, anatomia e reprodução refletem a maior afinidade com a Procyon do que com a Ursion. Entretanto, especializações ecológicas e alimentares e a distinta distribuição geográfica em relação aos modernos Procyonides apoiam a separação em uma família própria. Recentemente, Flynn e colaboradores, através de análises moleculares, confirmaram o posicionamento do gênero Ailuris numa família distinta aos Procyonides e aos Ursides, e determinaram a inclusão dessa família entre a superfamília Mustelioridae, Ailuridae, Procyonidae, Myrmidide e Mustelidae. Em 2020, depois de analisar o ADN de 65 animais de 7 populações diferentes, os cientistas encontraram divergências substâncias entre duas espécies. Os pandas vermelhos chineses, Ailurus fugens istiaani, e os pandas vermelhos do Himalaia, Ailurus fugens. Estas duas espécies filogenéticas distintas, agora determinadas, foram separadas há cerca de 22 milhões de anos. O reconhecimento da existência de duas espécies distintas pode ajudar a orientar os esforços de conservação deste mamífero. Esses animais estão em perigo de extinção. Em 2020, existem apenas 10 mil espécimes. Não são conhecidos fósseis congêneres do Ailurus fugens. Entretanto, diversos fósseis de espécies relacionadas ao panda vermelho têm sido descobertas na América do Norte, Europa e Ásia. Existem cerca de 8 gêneros da família Ailuridae. Entretanto, um fóssil nomeado de Pritznailurus pritznolis, descoberto do Mioceno da América do Norte, foi considerado o mais antigo e primitivo membro da família. Outros registros fósseis foram feitos no leste da China e no oeste da Grã-Bretanha. Há atualmente duas subespécies de panda vermelho: o panda vermelho oriental, Ailurus fugens, de 1825, encontrado nas regiões do Himalaia, do Nepal, Assam, Sikkim e Butão. Os pandas vermelhos de Istiaani, Ailurus fugens, de 1874, encontrado no sul da China e no norte de Myanmar. O panda ocidental tem uma pelagem mais clara na face, enquanto os pandas de Istiaani têm marcas faciais mais dramáticas. Outra característica de diferenciação entre as duas subespécies é o maior porte do Istiaani em relação ao ocidental. Os pandas vermelhos são encontrados principalmente em florestas temperadas entre 2.200 e 4.800 metros de altitude nos Himalaias, principalmente na região dos contrafortes ocidentais no oeste do Nepal, sul do Tibete, Sikkim, Assam e Butão, e em montanhas do norte de Myanmar e do sul da China, nas províncias de Sichuan, montanhas Hugduan, e Yunnan, montanhas Gokshan. A existência de pandas vermelhos no sudeste do Tibete e no norte de Arunachal Pradesh é muito provável, mas ainda não foi documentada. Ele foi extinto nas províncias chinesas de Guangzhou, Gansu, Shanxi e Qinghai. A distribuição dos pandas vermelhos é disjunta, tendo a garganta do rio Brahmaputra, que faz uma curva em torno da extremidade oriental do Himalaia, como uma divisão natural entre as duas subespécies, embora alguns autores sugiram
sugerem que a variedade do Ailurus fugens se entenda mais para o Oriente, em Wuhan, na China. Pandas vermelhos habitam regiões de temperatura moderada, 10 a 25 graus, com poucas mudanças anuais, e preferem áreas montanhosas arborizadas, principalmente compostas por florestas coníferas e caducifólias, especialmente com árvores antigas de rodento e, obviamente, com bambuzais. O comprimento é de 510 a 635 mm, a cauda é de 280 a 485 mm, o peso varia de 3 a 6 kg. O tamanho da ninhada pode nascer 1 a 4 filhotes. A gestação dura entre 114 a 145 dias. O desmame acontece durante 125 a 135 dias. A maturidade sexual é de 18 meses, ambos machos ou fêmeas. Longevidade é 17 anos em cativeiro. Na natureza podem chegar a apenas 15 anos. Os pandas vermelhos apresentam um comprimento moderado, com uma cauda relativamente longa e felpuda, marcada com cerca de 12 anéis, alternando círculos vermelhos e camurças, não sendo preensia. A cabeça é arredondada, o focinho curto e as orelhas grandes, eretas e pontiagudas. Apresentam uma grossa pelagem sobre o corpo. Na região ventral, a pelagem é macia, lanosa e densa. A face é predominante branca, com marcações lacrimais castanhas avermelhadas abaixo dos olhos. A pelagem do dorso também é castanho avermelhado, enquanto que ventralmente é de um negro uniforme. Os membros são negros e as solas dos pés e mãos são cobertas com pelos densos de coloração branca. Não há dimorfismo sexual na coloração e no tamanho de machos e fêmeas. Os membros torácicos são arqueados para dentro, fazendo com que seu andar seja gingado. Seus pés são plantigrados. Também possui garras semi-retráteis e, como o panda gigante, tem um polegar falso, que é o que eu mostrei no vídeo do panda, que é na verdade uma extensão do osso do pulso, formando um sexto dedo. O panda vermelho possui algumas características anatômicas próprias que caracterizam a espécie e por consequente o gênero Ailurus. O crânio é robusto, com fraco desenvolvimento do arco zigomático, da crista sagital e do processo pró-orbital. O osso palatino se estende além do último molar. A fossa mesopterígoide é comprimida anteriormente e a bula auditiva é pequena e expandida medialmente. O processo prosglenoide é largo e curvado anteriormente, e o canal lisfóide está presente. A mandíbula é robusta, mas relativamente curta em relação à altura dos ramos, e a sínsine mandibular é comprimida. O processo coronoide é fortemente engajado. Posteriormente, os condylos mandibulares são grandes. Possui uma dentição robusta encostrantes os procionídeos. A fórmula dentária é diferente de outros bichos onívoros, igualmente ao dos ursos pandas. Os pandas vermelhos são animais crepusculares, mais ativos ao amanhecer e ao entardecer, e noturnos, passando o dia dormindo nos ramos das árvores ou em tocas. Eles são sensíveis à temperatura ideal entre 15 graus e 25 graus e não toleram temperaturas acima de 25. Como resultado, os pandas vermelhos dormem durante as horas mais quentes do dia nas copas sombreadas das árvores, muitas vezes ficando esticados nos galhos bifurcados ou então em tocas. Os pandas vermelhos são animais muito ágeis e acrobáticos.
vivendo predominantemente nas árvores. Habitam áreas territoriais demarcadas e são frequentemente solitários, raramente vivendo em casais ou em grupos familiares, procurando alimento à noite. Diferentemente dos ursos pandas, o panda vermelho ele só come a parte da raiz e as pequenas folhas do bambu. Eles também podem se alimentar de pequenos roedores, de insetos e muitas outras coisas. Eles também comem frutas e alguns tipos de plantas, né? E entre essas plantas estão o bambu, que é um capim, tá? Os ursos pandas gigantes, eles comem bambu todo. Mas como eu acabei de explicar, o panda vermelho tem essa característica. Ele come apenas as folhas e alguns pedaços de brotos do bambu quando ele é pequeno. Seus principais predadores são o leopardo das neves, nas montanhas do Himalaia, quando é um panda vermelho que mora nas montanhas, né? E, claro, que é o ser humano. O panda vermelho é muito procurado em partes do Himalaia e na China. É um bicho que está em perigo de extinção. E já eu explico por que desse motivo. Quando se sente ameaçado, o panda vermelho, ele se levanta e amostra suas poderosas garras, lembrando um pouco o hábito do tamanduá. É caçado devido a muitas coisas, principalmente pela sua pele, que é muito valiosa nas regiões da China, Mianmar e, claro, no Himalaia. Também outra coisa que prejudica muito os pandas vermelhos, desde o ano de 2010 até o ano de 2017, foi a destruição de seu habitat natural, que causa muitos prejuízos. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, me acompanhe no Instagram, se inscreva, deixe seu comentário. Tchau e até a próxima.